Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda Timóteo, os irmãos que permaneceram em pé fazem muito bem, porque eu não pedi para os irmãos sentarem, continuaram em pé em reverência à leitura, da palavra de Deus. Nós não precisamos ler a palavra de Deus necessariamente de pé, mas uma atitude de reverência também para nós prestarmos mais atenção à leitura da sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, e nós vamos continuar a leitura até o versículo 5 do capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Jâmenes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo
em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre teu ministério. Deus abençoe sua palavra. Podem sentar, irmãos. Apóstolo Paulo estava preocupado. Se continuássemos lendo o final do capítulo 4, nós encontraríamos aqui a sua certeza de que ele estava prestes a partir, a sua certeza que a sua missão aqui, o seu ministério, fora concluído. Mas ele estava muito preocupado com a continuação do Evangelho. E ele encarrega a Timóteo, ele escreve sua segunda epístola, encarregando Timóteo de algumas missões, de algumas tarefas, para que o Evangelho fosse preservado e continuado. E ele faz uma advertência muito séria a Timóteo. Ele dá um aviso importantíssimo a Timóteo, que haveria tempos trabalhosos, tempos difíceis para se viver a vida cristã com fidelidade. Tempos difíceis para os crentes serem realmente fiéis a Deus. Quando seriam esses tempos difíceis? Apóstolo Paulo diz: nos últimos dias. Então tá bom, ainda está longe, ainda vai demorar. Nada disso. Apóstolo Paulo fala a Timóteo como se os últimos dias já tivessem começado. Tanto que ele fala desses tempos difíceis, e no versículo 10 ele diz o quê? Tu, porém. Olha, Timóteo, vai ser assim, vai ser uma dificuldade para viver a fé cristã, para ser fiel a Jesus, vai ser uma dificuldade para pregar o Evangelho, mas mesmo assim você vai ser diferente. Mesmo assim você vai ser fiel a Deus. Então o apóstolo Paulo já estava advertindo a Timóteo que esses tempos difíceis já estavam começando, meus irmãos. Porque os últimos dias já começaram nos tempos de Jesus. Nós já estamos vivendo os últimos dias, sim. Desde aquela geração de Jesus, a humanidade já está vivendo os últimos dias. Às vezes nós imaginamos que os últimos dias serão só imediatamente antes da volta de Jesus, não é? Que de repente vai cair um pacote de sinais, aqueles sinais que a Bíblia prediz, de repente vai cair, se abrir aquele pacote, de repente todos os sinais irão se cumprir e Jesus voltar. Não. Jesus, quando falou dos sinais da sua volta, lá nos evangelhos sinóticos, ele disse aos seus ouvintes o seguinte: não passará esta geração, a geração dele, Jesus, não passará esta geração sem que essas coisas se cumpram. A história humana é dividida, e até o nosso calendário é assim. A história humana é dividida em antes de Jesus e depois de Jesus, já os últimos dias. Tanto que Joel, profeta Joel,
falando do derramamento do Espírito Santo, o que o profeta Joel disse? Lá no capítulo 2 do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Deus falando por meio do profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Ora, quando aconteceu o cumprimento dessa profecia? No dia de Pentecostes, há quase 2000 anos atrás. Aliás, nosso calendário tem um errinho de 4 anos. Na realidade, nós não estamos no ano 2014. Na realidade, nós já estamos no ano 2018, depois de Cristo. Então, há 2018 anos atrás, aconteceu o cumprimento dessa profecia, que o profeta Joel disse que seria nos últimos dias. Então, o apóstolo Paulo aqui está completamente certo, dizendo para Timóteo que nos últimos dias viriam tempos difíceis, trabalhosos para viver a fé cristã, e dizendo para Timóteo: olha, você, apesar de toda essa dificuldade, você vai ser diferente, você vai continuar fiel a Deus, porque já naqueles dias de Timóteo já haviam começado os últimos dias. Mas 2000 anos de últimos dias, mais de 2000 anos de últimos dias. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, apóstolo Pedro ele repete algo que está lá no livro de Salmos, que um dia para Deus pode ser como 1000 anos, e 1000 anos para Deus pode ser como um dia. Então, meus irmãos, nós já estamos vivendo esses tempos difíceis. Nós já estamos vivendo esses tempos trabalhosos para a fé cristã. É interessante que ao longo da história do cristianismo, quando nós estudamos a história do cristianismo, nós vemos sempre forte oposição ao cristianismo. Oposição de fora e oposição ao cristianismo de dentro da própria igreja. E o apóstolo Paulo, ele não está falando da dificuldade da oposição de fora, não. Apóstolo Paulo, ele está falando da dificuldade para viver a fé cristã plantada dentro da própria igreja. Satanás é muito astuto. O inimigo de Cristo e da obra de Deus, e a Bíblia diz também inimigo das nossas próprias almas, ele é muito astuto. Ele tem procurado destruir a obra de Deus de fora da igreja, e ele tem procurado também destruir a obra de Deus de dentro da própria igreja. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele avisa a Timóteo que sobrevirão tempos difíceis. Ele fala de falsos mestres dentro da igreja, e ele diz que são homens que não se arrependeram de seus pecados, não. Ele descreve esses homens como homens egocêntricos e egoístas, homens que são amantes de si mesmos. Jesus disse que nós precisamos amar o próximo como ele nos amou, e amar a Deus sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz: virão tempos trabalhosos, esses falsos mestres que serão o quê? Amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos. Olha só que coisa terrível. Desobedientes a pais e mães. A Bíblia está sempre enfatizando esse mandamento de Deus, de honrar pai e mãe. O livro de Provérbios que nós estamos estudando está cheio de sempre repetindo essa recomendação, né? E não sei em que lição estão as outras classes de jovens hoje, vai estudar o capítulo que Deus diz lá: ai daquele que
que não cuida do pai e do pai e da mãe e não os ouve na sua velhice. É interessante que a gente acha que quando a gente começa a ganhar o próprio dinheiro, bate asa, sai de casa, vai viver a própria vida, não precisa mais ouvir pai e mãe, não é? Mas o livro do Provérbios diz que precisa continuar ouvindo pai e mãe, honrando pai e mãe. E aqui Paulo avisando, olha, são homens apegados ao pecado, cheios de si, egocêntricos, presunçosos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem amor às pessoas, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, das concupiscências desse mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Aí você olha para esses falsos mestres, o camarada sabe disfarçar, o camarada sabe embrulhar a pecaminosidade dele, o egocentrismo dele, numa embalagem bacana de religiosidade. O cara, de repente, pode ter até um título de pastor. Pode. Ontem eu vi um desses na TV, e os incrédulos escarnecendo, zombando, rindo, porque ele deu margem. E aí se cumpriu aqui o versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando, sendo enganados. E outro dia desse eu estava lendo um livro de um escritor evangélico que está muito na moda. E é um escritor que tem aparência de piedade. Seus livros estão muito na moda, é o escritor evangélico do momento, escreve para várias revistas evangélicas, inclusive nos Estados Unidos, e eu lendo um livro dele sobre a sua experiência com a igreja e como ele transparece a sua presunção, a sua arrogância, julgando a tudo e a todos, sem dó, nem piedade, nem misericórdia alguma, e ensinando coisas tão terríveis. Falsos mestres sempre estiveram por aí, dando trabalho. Deram trabalho ao apóstolo Paulo, que escreveu algumas epístolas para poder corrigir os ensinamentos errados de falsos mestres. E eles continuam por aí também nos nossos dias. E o apóstolo Pedro diz para Timóteo, olha, cuidado, esses caras eles têm aparência de piedade, mas na realidade eles são pecadores que só pensam em si. E eles desviam. Olha aí, ó, versículo 8, o que o apóstolo Paulo diz? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Dentro das igrejas, com aparência de piedade, mas desviando os crentes da verdade. E a outra dificuldade também que o apóstolo Paulo menciona nesse capítulo é vindo da parte dos próprios crentes. Olha o que ele diz aqui no capítulo 4, versículos 3 e 4, em relação a muitos crentes. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Agora ele está se referindo não só aos falsos mestres, mas aos crentes, aos membros das igrejas de maneira geral. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme
as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha que coisa terrível. Falsos mestres afastando da verdade. E crentes recusando a verdade, porque querem viver dando vazão à concupiscência do pecado. Querem mestres, querem doutores que ensinem coisas conforme as suas próprias concupiscências. Mestres, doutores que lhes digam, está tudo bem, ninguém precisa se arrepender de pecado algum. Está tudo bem, pode todo mundo viver segundo os valores do mundão aí fora. Está tudo bem, é tudo uma questão cultural. Tudo uma questão da cultura. Doutores, né? Aqueles camaradas cheios de títulos. Doutor disso, doutor daquilo. Como esses homens que o apóstolo Paulo mencionou aqui, gostam desses títulos, né, de serem honrados, porque tem esse monte de títulos. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que estudar seja errado, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Né? Títulos acadêmicos, etc. Não estou dizendo que isso seja errado, não. O errado é se camuflar com esses títulos e deixar de lado a palavra de Deus. Valorizar a sabedoria humana acima da palavra de Deus. Isso é que está errado. E é disso aqui que Paulo está falando. Os crentes amontoando para si esses doutores, supervalorizando esses doutores, que ao invés de estarem ensinando a palavra de Deus, estão desviando o povo da verdade e simplesmente dizendo o que o povo quer ouvir. Está tudo bem. Não, que pecado o quê? Bobagem. A cultura vai mudando. Então, conforme a cultura vai mudando, então os nossos valores também vão mudando. Então, esse negócio de pecado é relativo, não tem nada disso. Como já tem muito doutor por aí que diz isso. E criam justificativas para tudo. É interessante, né? Como ao longo da história do povo de Deus, sempre existiu um grande grupo com essa tendência de escolher conforme a sua conveniência, de escolher quem não incomodasse a sua consciência, de escolher quem dissesse assim, está tudo bem, né? Jeremias lá dizendo ao povo, olha, Jerusalém vai ser destruída por causa do seu pecado. Vocês se arrependam, se preparem para o cativeiro, porque Deus vai destruir Jerusalém por causa do seu pecado e o povo vai para o exílio. E os falsos profetas dizendo, não, está tudo bem, não vai acontecer nada com Jerusalém, não, porque aqui em Jerusalém tem o templo de Deus. Deus não vai deixar que nada aconteça a Jerusalém. Fica todo mundo calmo, estamos todos numa boa, não tem nada disso de se arrepender, não vem exílio nenhum por aí. Quem foi que o povo escolheu dar ouvidos? Aos falsos profetas. Escolheram os profetas que lhes convinham. É interessante que ao longo da história do cristianismo tem acontecido isso também. Na maioria das vezes os profetas de Deus são rejeitados. E na maioria das vezes o povo escolhe pelo seu comichão no ouvido de ouvir só coisas agradáveis, que não incomodem. Tem escolhido esses falsos mestres que ensinam coisas segundo as suas próprias concupiscências. Outro dia desses chegou um irmão me falando muito espantado. Pastor, visitei tal igreja.
Não era uma igreja batista, não, se bem que já tem muita igreja batista ensinando bobagem. Aliás, era uma igreja batista só no nome, porque já virou grife há muito tempo. Pastor, visitei tal igreja, e o pastor lá estava dizendo que não tem problema sexo antes do casamento. Que não tem problema não, sexo antes do casamento não tem problema algum. Lá já estão amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então o apóstolo Paulo está advertindo Timóteo de tempos trabalhosos para permanecer fiel ao Evangelho, não por causa de coisas exteriores à igreja, mas por causa de obstáculos plantados dentro da própria igreja. Falsos mestres e crentes acomodados ao pecado, crentes que não querem ouvir a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Não sofrerão a sã doutrina no sentido de que estarão assim como que uma carapaça em torno de si, que a sã doutrina, a doutrina de Deus já não penetra, já não chega nele, já não o atinge, está ali completamente calejado, né? A palavra de Deus não faz efeito, nem chega na mente, nem chega no coração dele. E como isso tem acontecido em nossos dias? A gente já percebe como na época do apóstolo Paulo também muitas vezes acontecia, em nossos dias também muita gente que não quer a palavra de Deus, que quer o showzão na igreja, quer o showzão, quer um culto bem bacana, um culto cheio de luzes coloridas, um verdadeiro show, fumaça de gelo seco. Eu soube de uma igreja que no fim do culto, quando os membros da igreja vão saindo, tem até queima de fogos de artifícios, né? Uma pirotecnia, literalmente uma pirotecnia, né? E tem muita gente que está atrás disso, mas não de compromisso com a palavra de Deus. Não de compromisso com a palavra de Deus. E é desse tipo de coisa que o apóstolo Paulo está advertindo Timóteo. Falsos mestres, olha que coisa terrível, que tragédia. Juntam-se os falsos mestres aos crentes acomodados ao pecado, que querem ouvir justificativas para continuarem do mesmo jeito que estão. Eu ouvi uma vez um irmão dizer assim: a gente tem que sair do culto da igreja sempre se sentindo bem. Eu falei, pelo contrário, a gente tem que sair do culto da igreja se sentindo mal. A gente tem que sair do culto da igreja, se nós somos confrontados com a palavra de Deus, se a palavra de Deus é colocada como espelho diante de nós, como nós lemos aqui no versículo 16, né? Que a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Muitas vezes a gente sai do culto incomodado. Muitas vezes a gente sai do culto assim, às vezes até meio como quem levou assim aquela raquetada, né? Está assim até meio tonto, né? Puxa, Deus colocou o dedo na minha ferida. Deus falou o que eu precisava ouvir, né? Preciso realmente mudar de atitude. A palavra de Deus é para isso. Se o culto numa igreja sai sempre todo mundo assim muito contente, muito sorridente, né? Nunca o culto nos incomoda,
nunca a palavra de Deus nos incomoda, né? Não há nada de errado com a palavra de Deus, não. De repente, há algo errado é conosco. Pode ser que nós estejamos nos tornando como esses crentes que o apóstolo Paulo falou, que não sofrerão a sã doutrina. A sã doutrina, a palavra de Deus já não consegue penetrar, já não consegue chegar no nosso coração, já não consegue chegar na nossa mente, né? Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Olha, Timóteo, vai ser difícil, serão tempos trabalhosos, mas olha, como eu já falei, olha o que o apóstolo Paulo diz para ele no versículo 10. Tu, porém, isso aí denota o quê? Que não é para se acomodar a essa situação, não. Os tempos são difíceis, trabalhosos, né? Eu ouvi uma vez um irmão falar para mim assim, não adianta mais evangelizar, não, ninguém quer ouvir o evangelho, as pessoas não se convertem. Apóstolo Paulo disse para Timóteo, tu, porém, não se acomoda não, Timóteo, tu, porém, você vai ser diferente. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo o que ele deveria fazer para ser fiel a Deus, mesmo nesses tempos trabalhosos, mesmo nesses tempos difíceis, em que há todo esse tipo de coisa que mencionamos, até mesmo dentro das igrejas. Nós não podemos nos acomodar. Nós temos que continuar fiéis a Deus. E nesses tempos difíceis, nesses tempos trabalhosos, para permanecermos fiéis, a primeira coisa que nós precisamos é exercer o nosso discernimento. Precisamos sempre exercer o nosso discernimento, para não nos tornarmos crentes calejados, imunes à sã doutrina, nem darmos ouvidos aos falsos mestres, que são muito sutis, né? Nós já vimos aqui que eles assumem aparência exterior de piedade. Paulo mostra o que é a verdadeira piedade. Não é casca, não. Apóstolo Paulo diz aqui, versículo 10 em diante, para Timóteo, tu tens seguido a minha doutrina, que é verdadeira. Você tem seguido o meu modo de viver. Compara com a maneira de viver deles que eu acabei de mencionar, Timóteo, e presta atenção na minha maneira de viver, na minha intenção, no meu objetivo. Apóstolo Paulo diz lá em Atos capítulo 20, em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Essa era a intenção dele. E ele diz aqui a Timóteo, você tem seguido, tem observado a minha intenção, a minha fé, a minha perseverança, o meu amor, a minha paciência. Você tem visto como eu tenho suportado as perseguições por amor de Cristo, para pregar o Evangelho. Você tem visto como eu, apesar das perseguições, eu tenho procurado viver a piedade cristã. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, compara, Timóteo. Essa é a maneira de viver realmente, de piedade cristã, é como eu estou vivendo. Compara bem, Timóteo. Nós temos que exercer o nosso discernimento. Esses falsos mestres, eles têm a aparência de piedade só exterior. Quando nós observamos bem, nós vemos que eles vivem de maneira bem diferente. Essa descrição aqui que o apóstolo Paulo dá no início do capítulo 3, é bem diferente da maneira que o apóstolo Paulo vivia, e que ele propõe lá em 1 Timóteo capítulo 3 a todos os ministros da palavra de Deus. E também o que eles ensinam, o que eles empregam, o que eles pregam, né? Nós já vimos, versículo 8, que eles resistem à verdade. Nosso referencial da verdade é a palavra de Deus. Eles resistem à verdade.
E eles ensinam coisas conforme as concupiscências humanas. Vamos exercer o nosso discernimento. E para isso é necessário ficar com a palavra de Deus, para a gente poder ter esse referencial para o nosso discernimento, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, aí no versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo o que tens aprendido, que desde a tua infância sabes as sagradas letras. Apóstolo Paulo dizendo, olha, permanece na palavra de Deus. Não vai atrás deles, não. Fica com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, para nós exercermos esse discernimento, sabermos quem são os falsos mestres, nós precisamos optar pela palavra de Deus, precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos fazer uma opção de ficarmos com ela. Ela é o nosso referencial. Nós comparamos todos os ensinamentos com ela. E se está diferente, nós rejeitamos os falsos ensinamentos e rejeitamos essas pessoas também. Ah, pastor, rejeitar essas pessoas também. O irmão Guto, outro dia desse, estava falando que às vezes nós confundimos amor com pieguismo. Nós amamos sim, mas nós não podemos ter pieguismo, não. Apóstolo Paulo fala claramente a respeito desses falsos mestres. Olha aí, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, o que faz? Afasta-te. Continua amigo dele. Continua conversando com ele, batendo um papo com ele. Você precisa amá-lo. E amando, e se você o ama, você tem que estar junto dele. Olha, o que está vindo do inimigo, o que é da artimanha do inimigo, nós não podemos amar, não. Porque se a gente ficar junto, vai terminar com as suas sutilezas, vai terminar nos envolvendo, vai terminar colocando minhoquinha na cabeça da gente. Por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, destes, faz o quê? Afasta-te. Afasta-te. É a rejeição dos falsos ensinamentos, é a rejeição dos falsos mestres. Se a gente cumprisse sempre isso aqui que o apóstolo Paulo diz, esses falsos mestres que estão por aí não teriam auditório para falar, nem audiência na TV. Mas é interessante que durante o domingo a gente vem para cá, para a escola dominical, etc. E durante a semana a gente liga a TV e fica lá ouvindo esses caras. Afasta-te. É o que o apóstolo Paulo diz. Não é? Então nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo está recomendando aqui a Timóteo. Nós precisamos exercitar o nosso discernimento. E para isso, nós temos que nos apegar com a palavra de Deus, para ter esse discernimento. E olhar também para a maneira que eles estão vivendo. Você vai começar a ver que é exatamente o que o apóstolo Paulo falou. Eles não vivem a piedade cristã. E outra coisa é justamente isso. Se nós queremos viver de maneira fiéis a Deus, mesmo nesse tempo tão difícil, tão trabalhoso, nós precisamos viver de maneira piedosa. Capítulo 3, versículo 12, apóstolo Paulo diz aqui claramente, também ele deixa claro que o nosso alvo é viver essa piedade. E ele avisa que quem quer viver essa piedade irá padecer o quê? Perseguições. Há um outro lugar aqui, se eu não me engano, é no capítulo 2, que o apóstolo Paulo diz que o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade cristã... Não, perdão, é 1 Timóteo 4:8. Na primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. A piedade cristã,
E é bom os cristãos, os crentes em Cristo nos Estados Unidos, na Inglaterra, estão se voltando novamente para a piedade cristã, para a vida de oração, de estudo da palavra de Deus, para a busca de santificação, de amor ao próximo. Isso é a piedade cristã a qual o apóstolo Paulo está se referindo. E aqui no Brasil, a gente está sempre atrasado. Aqui no Brasil, a turma está inventando agora essa história de missão integral da igreja, quando isso já passou lá nos outros países, e nos outros países estão enfatizando e voltando, né, a essa ênfase, a piedade cristã. Aqui no Brasil, os seminários batistas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, estão querendo enfatizar esse negócio de missão integral da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui claramente que o que importa é essa vida de piedade cristã, de oração, de estudo da palavra de Deus, de busca perseverante por uma vida de santificação, o exercício do amor ao próximo, do serviço a Deus. Isso é que é importante. E quem viver assim vai ser perseguido, às vezes até dentro da igreja. Às vezes até dentro da igreja. E o apóstolo Paulo também deixa muito claro que a fidelidade, mesmo nesses tempos difíceis, implica em pregar a palavra de Deus, obedecer o ide de Jesus, né? Jesus deu a ordem antes de voltar ao céu: preguem a justiça social, transformem a sociedade numa sociedade mais justa. Foi isso que Jesus deu como ordem antes de voltar para o céu? Foi? Me mostrem aqui qualquer um dos evangelhos, ou qualquer uma menção nas epístolas, alguma epístola mencionando-se, reportando a essa ordem de Jesus. Tem? Tem ou não? Não tem. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para promover justiça social. Nós não estamos aqui para fazer política e tornar a sociedade mais justa, não. O crente, como cidadão de per si, ele tem deveres, responsabilidades. O crente, ele deve ser cidadão exemplar. Nós, como cidadãos, nós exercemos os nossos deveres. E como cidadãos temos essa responsabilidade. Mas como igreja, nós não estamos aqui para fazer isso não, meus irmãos. Como igreja, nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de Marcos, está lá no Evangelho de Mateus, né? Lá em Marcos, qual a ordem que está lá? Ide pregar o Evangelho a toda criatura. E no Evangelho de Mateus, como é que está a ordem? Ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, pastor, o Evangelho não tem tido uma influência tão boa na sociedade? Tem. Mas isso é consequência, não é o nosso objetivo. Obviamente que cada pessoa transformada por Cristo, ela vai ser também um bom cidadão. Ele vai ter novos objetivos, ele vai amar o seu próximo, ele vai querer o bem de toda a coletividade. A sociedade é transformada um por um. É assim que o Evangelho vai transformando a sociedade. Cada um que se converte, que aceita Jesus e se torna uma nova criatura. A Inglaterra passou por esse impacto positivo do Evangelho, mas os crentes lá na Inglaterra não tinham como objetivo fazer justiça social. Os crentes na Inglaterra tinham como objetivo salvar os pecadores. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse
a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Essa é a nossa missão, pregar a palavra, tendo tempo ou não, sendo oportuno ou não. Essa história de ser oportuno ou não, a gente que inventou, né? Não, agora não é oportuno pregar o evangelho, não sei o quê. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro, há tempo e fora de tempo. Mesmo que dentro da igreja estejam se levantando falsos profetas e crentes acomodados ao pecado, Paulo está dizendo para Timóteo, prega o evangelho, há tempo e fora de tempo. Prega o evangelho. E muitas vezes dentro da igreja, porque muitas vezes dentro da igreja tem gente precisando se converter. Prega a palavra, instes a tempo, fora de tempo. E a pregação acompanhada de exortação. Exortes com toda longanimidade. Não desiste de exortar. Seja paciente nisso. E doutrina. Meus queridos, se nós queremos ser fiéis a Deus, nós precisamos pregar a palavra de Deus. E exortar uns aos outros. Ah, pastor, esse negócio de exortar o irmão, isso é só para você que é pastor. Paulo está dizendo para Timóteo fazer isso aqui, porque Timóteo era pastor. Eu não quero me indispor com o meu irmão, não. Poxa, fica chato a beça, meu irmão está fazendo uma coisa errada, eu chegar lá e falar com ele, já vai ficar chateado comigo. A palavra de Deus, em outros textos, diz que os crentes também têm essa responsabilidade de exortar uns aos outros. O próprio Senhor Jesus disse que se um crente vê outro em pecado, o que tem que fazer? Sai espalhando pela igreja toda. Foi isso que Jesus falou? Não, esse aí é o fofoqueiro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo disse que, inclusive, o fofoqueiro tem que ser excluído. Leiam lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Ele aparece lá com o nome de maldizente. O que fala mal do outro, o que diz mal do outro. Tem que ser excluído, inclusive. Né? Você viu o seu irmão em pecado, o que Jesus falou que você tem que fazer? Exorta. Jesus falou, vai a ele, conversa com ele. E Jesus falou, se ganhou teu irmão, ótimo. Acabou o problema aí. Se ele não te der ouvidos, o que Jesus falou? Leva mais 2. Conversa com ele. Né? Se não der ouvidos, o que faz? Vão os 3, aí sim, leva o assunto à igreja. Aí o que a igreja faz? Exclui o sujeito? Não. O que Jesus diz lá? A igreja, como igreja, oficialmente vai exortá-lo agora como igreja. Se ele não der ouvidos à igreja, aí Jesus disse o quê? Tende-o como gentio e veja quantas oportunidades para o arrependimento por meio da exortação dos irmãos. Meus queridos, se nós queremos ser fiéis ao Senhor Jesus, mesmo nesses tempos tão difíceis, em que dentro da própria igreja há tanta dificuldade, estou falando igreja de maneira geral, não estou querendo dizer que a nossa igreja seja assim, não. Estou falando igreja, instituição, de maneira geral. Né? Mesmo que haja essas dificuldades, os crentes precisam exortar uns aos outros. E lá em Hebreus diz, tanto mais quanto vedes que esse dia vai se aproximando. Então, meus irmãos, tempos difíceis, tempos trabalhosos, cada vez mais. Cada dia que passa, a volta de Jesus está mais próxima. Desde que ele subiu ao céu, cada dia que passa, a volta dele está mais próxima. E a Bíblia diz que quando ele tiver para voltar mesmo, vai ser que nem nos dias de Noé. Então, os tempos serão cada vez mais difíceis, cada vez mais trabalhosos. Mas aquele tu, porém, que Paulo disse para Timóteo, também vale para nós.
É como se a palavra de Deus dissesse: Dalton, tu porém, irmão fulano, tu porém, você não vai se deixar levar pela correnteza, você não vai se acomodar. Você vai continuar fiel a Deus, mesmo nessa dificuldade toda, né? Você vai exercer seu discernimento cristão, apegando-se à palavra de Deus. Você vai viver de maneira piedosa. Você vai pregar a palavra e você, com amor e com a sã doutrina, você vai exortar seus irmãos. Meus queridos, às vezes a gente pensa assim: hoje está muito difícil ser crente. Mas naquela época já era difícil. E os nossos irmãos do passado permaneceram fiéis, e muitos deles fiéis até morte, foram mortos pela fidelidade a Cristo. Então, meus irmãos, pela graça de Deus, com a graça de Deus, nós também permaneceremos fiéis ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar o hino.